Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, estamos iniciando mais um trabalho aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Esse que é o nosso momento de oração, momento em que nós nos reunimos, mesmo de forma virtual, mas estamos aqui para adorar ao Senhor nosso Deus, para buscarmos através das nossas orações. E você é o nosso convidado, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que Deus esteja conosco, que nós possamos de fato confiar na sua presença, no seu amor, na sua proteção e estarmos aqui não apenas para fazermos pedidos a Deus, mas para adorarmos o seu nome, para lhe prestarmos o louvor que tão somente a ele é devido. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos já entrando aí na nossa transmissão, na nossa programação, e cremos que mais uma vez Deus estará nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando sempre da sua graça. Vamos começar esse momento de oração fazendo uma oração, pedindo a instrução de Deus, pedindo a sua direção, pedindo que Ele nos conduza em todas as coisas e que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelo teu agir, ó Deus, em nossas vidas, pela tua presença, ó Deus, que não nos falta. Obrigado, ó Deus, porque podemos aqui estar na tua presença, Senhor, e declarar, ó Deus, o teu louvor, declarar que somente tu és digno e que nós, ó Deus, somos os teus servos e temos o privilégio, ó Deus, de te servir. Abençoa, ó Deus, cada pessoa, nos abençoa com a tua presença, com a tua graça, ó Deus, para que possamos cada dia mais, ó Deus, firmar a nossa fé no Senhor. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que nos acompanha através das redes sociais, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas. Aceita o nosso culto, aceita, ó Deus, a nossa adoração, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos hinários, vamos cantar o hino 61, que é um hino de ações de graças, que reflete uma oração daquele que o escreveu. E nós vamos fazer dessa oração também a nossa oração. O hino 61, Ações de Graças. Hino 61 do Inário Novo Cântico. Pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que faço, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, a estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento, e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem
eterna vida, sempre graças Ele dá. Amém. Os irmãos que estavam acompanhando pelo YouTube, nós tivemos um probleminha aqui, nós vamos tentar restabelecer a comunicação para que os irmãos possam também estar nos acompanhando. Nós pedimos desculpa aí pela falha, mas vamos tentar restabelecer aqui a transmissão através do YouTube. Só um momentinho para os irmãos que estavam continuarem acompanhando. Ok, irmãos, estamos de volta também no YouTube. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 103. Salmo número 103. Nós vamos ler Salmo 103. Nós vamos ler até o versículo 10, Salmo 103, até o versículo número 10. Localize aí na sua Bíblia, você que nos acompanha. Lembramos que a transmissão lá no YouTube caiu, nós restabelecemos a comunicação, os irmãos que estavam lá, né, de repente migraram aí para o Facebook, podem, se desejarem, podem voltar lá para o YouTube, que nós restabelecemos aqui a nossa transmissão. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 10, nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Amém. Esse Deus bendito que nós servimos, que nos acolhe, que nos abençoa todos os dias, que está conosco sempre, que o salmista aqui nos chama a bendizer o seu nome, a bendizer ao Senhor de todo o nosso coração. Esse salmo é um salmo escrito por Davi e tem como título a misericórdia de Deus. Ele estabelece aqui na composição do salmo toda essa ideia da misericórdia do Senhor que nos assiste, da misericórdia do Senhor que é grande, da misericórdia do Senhor que sempre está presente conosco, sempre nos conduzindo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Que nós possamos nesta noite, de fato, sermos agradecidos a Deus e exaltá-lo e bendizê-lo como o salmista nos chama aqui a bendizer o seu nome, a bendizer o nome do Senhor pela sua grandeza, pelo seu agir e pelo seu cuidado. Que Deus nessa noite esteja com você também, que nos acompanha através dessas plataformas da internet. Nós queríamos ainda convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, do capítulo 4. Nós queremos refletir com vocês brevemente sobre esse texto, dos versículos 2 ao 6, onde nós encontramos aqui o apóstolo Paulo exortando a igreja em Colossos a perseverar na oração, a oração e a prudência. Aqui o apóstolo Paulo exorta aquela amada igreja. E nós queremos nessa noite brevemente refletir com vocês antes de nós partirmos para os nossos pedidos de oração. Você que tem os seus pedidos de oração pode deixar aí nos comentários da nossa transmissão para que nós estejamos orando logo no final dessa transmissão. O último item lá nós estaremos esperando, aguardando os pedidos de vocês para que nós estejamos colocando-os diante de Deus
diante do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui exorta a igreja em Colossos a dar prioridade àquilo que provém de Deus, aquilo que nós somos chamados a realizar na obra do Senhor, na obra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta da prisão, ele está preso e ele escreve essa carta aos irmãos de Colossos para exortá-los. E aqui especificamente ele exorta com relação à oração e à prudência. E ele chama a atenção que aqueles irmãos deveriam se desvencilhar de todas as outras coisas para colocar a oração e a prudência em evidência em suas vidas. E aqui pelo menos 3 coisas o apóstolo Paulo nos chama a atenção, mostrando que aqueles irmãos deveriam colocar em prática e estabelecer prioridade em suas vidas na prática da vida cristã. Dos versículos 2 até o 3, a parte A, o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos deveriam investir tempo em oração. Eles deveriam buscar a Deus através da oração. Ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Até aqui, até a metade do versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo aqui na oração. Constantemente nós somos muitas vezes tentados a dizer que não temos tempo para orar, que não temos tempo para nos colocar diante de Deus através da oração. Qual a razão ou razões para a oração ocupar um lugar de prioridade? Como Paulo está chamando a atenção aqui desses irmãos. Porque a oração deveria ter um local, deveria ter um lugar de primazia em suas vidas. E algumas coisas são importantes nós pensarmos sobre a oração, ainda que não esteja exposto aqui nesse texto, mas o nosso entendimento geral sobre a oração nos ensina alguma coisa. Primeiro, a oração é o meio de graça. A oração é o meio que Deus nos deixou para nos aproximarmos de Deus, para colocarmos e nos dirigirmos a Deus. É através dela que nós oxigenamos a nossa alma. Mas, em segundo lugar, a oração é um dos pontos mais importantes da nova vida em Cristo. É um dos pontos que se destaca na vida daqueles que nasceram de novo, a oração. Em terceiro lugar, é pela oração que nós alcançamos o favor de Deus, que somos abençoados e também abençoamos a outros. É através da oração que, colocando diante de Deus, Deus, pela sua misericórdia, nos ouve, nos alcança, ouve a nossa oração. É também pelas nossas orações que nós temos o privilégio de abençoar outras pessoas, de colocar a vida de outras pessoas diante de Deus. Em quarto lugar, a oração é através da oração que nos fortalecemos para resistir os ataques do inimigo das nossas almas. É pela oração. Jesus sempre chamou a atenção para esse item nos seus discípulos, dizendo: orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o espírito está pronto. É necessário uma vida de oração, uma vida desenvolvida por esse preceito da oração. Em quinto lugar, é pela oração que nós confessamos os nossos pecados a Deus, que expressamos gratidão pelos seus feitos. Nós não apenas confessamos as nossas faltas, mas nós apresentamos diante de Deus gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele é. E em sexto lugar, é pela oração que nós adoramos a Deus, espontânea e voluntariamente. Por isso o apóstolo Paulo insiste com esses irmãos, que esses irmãos deveriam orar. Mas qual era a forma de oração que Paulo estava exortando esses irmãos a exercerem em sua vida cristã? Primeiramente, ele diz que é perseverante, é uma oração perseverante. O versículo 2 diz: perseverai na oração. Perseverai na oração. Era uma oração vigilante, era um perseverar, era uma perseverança e era uma perseverante oração. Essa expressão no grego aqui, perseverar, é algo que nos traz a ideia de continuar, de ser algo contínuo.
Nós não oramos apenas em um momento da nossa vida, em apenas numa circunstância, apenas quando nós necessitamos. Paulo está dizendo aqui orar em todo o tempo. É a mesma expressão que ele vai utilizar quando ele escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 17, quando ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas Paulo também exorta esses irmãos aqui a terem uma oração vigilante. Veja a sequência do versículo. Perseverai na oração vigiando. Vigiando, era uma oração vigilante. Jesus exortou diversas vezes os seus discípulos a vigiarem, para não caírem em tentação. Orar perseverante e perseverantemente é cultivar um espírito não sonolento, letárgico ou desligado daquilo que se está fazendo. Mas Paulo ainda aprofunda, dizendo que a oração precisa ser, além de perseverante e vigilante, ela precisa ser com ações de graças, aí no finalzinho do versículo 2, com ações de graças. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós entendemos que nunca nos faltarão motivos para agradecer a Deus. Nunca nos faltarão motivos para agradecer a Deus. Lembramos que Paulo estava aqui preso, mas ele estava aqui exortando os irmãos a terem um espírito grato a Deus, a serem agradecidos a Deus, porque em todos os momentos nós temos motivos para agradecer a Deus. Nessa carta aqui, a carta está inundada pela gratidão, pelo reconhecimento dos feitos de Deus. Se você ler essa pequena carta aqui de Paulo à igreja em Colossos, você vai encontrar o cheiro aqui da gratidão a Deus, a presença da gratidão. Mas Paulo ainda continua qualificando a oração, dizendo que essa oração deve ser intercessória. Nós devemos interceder. No versículo 3 ele diz: suplicai ao mesmo tempo por nós. Se nós tivéssemos, irmãos, a consciência do poder da intercessão, nós teríamos uma vida mais dedicada à oração. Paulo sabia que a expansão do reino de Deus, a expansão do evangelho, estava atrelada ao compromisso de oração dos irmãos. Ele podia pedir que Deus o libertasse aqui, ele podia estar induzindo os irmãos a isso, mas ele não faz isso. Ele ora, ele pede para que aqueles irmãos orem para que o evangelho do Senhor avance. Paulo não pede aqui que eles orem para que eles sejam inocentados. Na verdade, Paulo era inocente de todas as acusações. Mas ele não especifica isso, não deixa isso aqui nessa exortação que ele faz aos irmãos na igreja em Colossos. Ele ora e ele pede para que a obra do Senhor avance, para que a obra do Senhor seja completada, o evangelho de Jesus Cristo alcance vidas, transforme. Era essa a motivação, foi esse o pedido de Paulo. Mas em segundo lugar, Paulo ainda nos exorta a continuarmos nessa busca, nessa primazia, né, de colocar essas coisas importantes em prática, de colocá-las em evidência. E Paulo, em segundo lugar, que vai nos mostrar que algo que deve ocupar também a nossa vida é a palavra de Deus. Os versículos 3, a última parte, e o versículo 4, Paulo diz assim: para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estamos algemados, pela qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então percebam que Paulo aí está mostrando que a palavra de Deus ela precisa ter essa primazia em nossa vida. A preocupação dele não é que se abram as portas da prisão, mas que se abram as portas ao Evangelho, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo ele não trocava a sua fidelidade no desempenho da missão pela sua liberdade. Ele podia estar preso, mas a palavra estava livre, e era isso que importava. Ele sabia muito bem que a sua missão, Deus lhe incumbiu de levar o evangelho aos gentios, e por isso estava preso, por ser fiel, por estar cumprindo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Ou seja, irmãos, Paulo exorta aqueles irmãos a orarem pelo avanço da palavra de Deus, pelo avanço da palavra do Senhor. E nós precisamos ter esse compromisso. Nós precisamos colocar não apenas a oração em evidência em nossa vida, mas a palavra de Deus. Ela precisa ter esse espaço firme, esse espaço cativo na nossa vida.
E por fim, Paulo vai nos chamar a atenção aqui nos últimos versículos para algo importante também, algo imprescindível na nossa vida que deve ter essa importância evidenciada, que é o nosso testemunho. Ele diz assim, os versículos 5 e 6: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo introduz aqui a figura e a importância do testemunho. Testemunho. Né? Paulo aqui descreve com urgência que nós temos que testemunhar de Cristo. Ele diz: portai-vos com sabedoria com os que são de fora, ou seja, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos testemunhar. A palavra não precisa estar apenas na nossa boca, mas ela precisa através das nossas obras, do nosso testemunho, daquilo que nós vivemos. Né? Somos, irmãos, vitrines do nosso contexto. Conduta, palavras, comportamento, namoro, casamento, negócios, trabalho, isso é testemunho, isso faz parte da nossa vida. Não adianta nós termos frases bonitas em nossa boca, nós termos argumentos bonitos que as pessoas gostam de ouvir apenas, mas nós precisamos demonstrar através da nossa vida. Teoria e prática devem ter harmonia no nosso viver e na nossa caminhada. Paulo ainda vai dizer: aproveitai as oportunidades. Devemos orar para que Deus nos dê estratégias para aproveitar bem as oportunidades para pregar o Evangelho. Temos ou não temos aproveitado? Como é que nós temos lidado com as oportunidades que Deus tem nos dado? Nós precisamos aproveitar o contexto. Nós somos mordomos do nosso tempo. Nós devemos lembrar que um dia Deus nos pedirá contas também do tempo, como nós administramos o nosso tempo. Paulo ainda diz no versículo 6 que nós devemos ter uma palavra agradável, uma palavra certa na hora certa. Agradável não é uma palavra que negocia as verdades da palavra de Deus, mas é uma palavra firme que aponta para a palavra de Deus, mostrando o que de fato a palavra de Deus mostra e é. Significa que a palavra do cristão deve estar comprometida com a verdade, mas ao mesmo tempo deve ser oportuna. Paulo diz que a nossa palavra deve ser edificante. Ele usa uma expressão interessante aqui do meio culinário, dizendo temperada com sal, ou seja, deve ser uma palavra saborosa, uma palavra que as pessoas sintam fome, que desperte sede naqueles que acompanham. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que não basta ganhar uma discussão, nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Não adianta de nada você ganhar uma discussão, você humilhar a pessoa, porque você pretensamente se acha dono da verdade, e você criar uma barreira entre você e ela. Seja sábio, sejamos sábios com a palavra de Deus através do nosso testemunho. E que de fato nós possamos, como servos de Deus, aliar, queridos irmãos, essa prática, essa exortação de Paulo aqui, a oração, a palavra de Deus e o testemunho. Né? A oração, como ele deixa aí para nós, deve ser uma oração perseverante, deve ser uma oração vigilante, com ações de graças, com súplica, né, por aqueles que estão necessitados e que estão fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a cada dia colocarmos em prática, em evidência, esses valores tão importantes para a nossa vida e para o nosso testemunho cristão. Nós vamos cantar mais um hino do nosso cenário, e daqui a pouco nós vamos começar com os nossos pedidos de oração. Nós temos os pedidos de oração aqui da igreja, que nós temos orado semanalmente. Vamos fazer em 2 blocos e nós vamos aguardar os pedidos de vocês. Aí já tem alguns pedidos chegando, para nós aqui, e nós estaremos colocando aqui nesse último bloco. Nós vamos cantar mais um hino, o hino 129 do nosso cenário Novo Cântico, que tem como título Vigilância e Oração. 129. Se você tem seu inário em mãos, localize e vamos louvar a Deus com esse hino.
Nós tivemos um probleminha aqui com o nosso dispositivo do som, mas nós vamos cantar o hino 129. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, das bênçãos do celeste amor. Conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos. Nós temos orado aqui semanalmente e os irmãos estão deixando, né, aí os seus pedidos nos comentários aqui do Facebook. Infelizmente estamos só com o Facebook. A nossa transmissão aqui pelo YouTube apresentou alguns problemas, né? Os irmãos que estavam lá no YouTube, se quiserem migrar lá aqui para a plataforma do Facebook, façam isso. Nós estamos ao vivo aqui na plataforma do Facebook. Nós vamos orar por 2 blocos aqui de pedidos, né? Primeiro, as famílias, igreja, enfermos e os profissionais de saúde. Nós temos orado sempre por essas pessoas que estão à frente, estão na linha de batalha e na linha de frente, não podem recuar. E quantos deles têm adoecido e tantos até falecido no exercício da sua profissão. Aí nós citamos os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, nós citamos os médicos, os funcionários de uma forma geral que estão envolvidos em toda essa situação, e nós precisamos estar orando, colocando esses pedidos e essas pessoas diante de Deus. Eu vou pedir que Edna esteja orando por esses pedidos, famílias, igreja, enfermos, né, aqueles irmãos que estão enfermos, o irmão Tintino, que Deus esteja abençoando, Deus esteja restaurando a sua vida, a sua saúde. Orar também pelo seu Heraldo, meu sogro, Deus esteja curando, transformando, restaurando a saúde, enfim, tantas outras pessoas que necessitam aí das nossas orações. Após Edna orar por esses pedidos, eu estarei orando pelas missões, pelo nosso país, pela nossa cidade e orando pelo fim dessa pandemia, orando para que Deus esteja cobrindo, né, de sabedoria, de inteligência, a ciência, para que logo seja descoberta uma vacina. E se Deus
na sua soberania, quiser dar um basta em tudo isso, acabar com toda essa situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que Ele pode, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, na Tua presença mais uma vez, nossa gratidão a Ti, ó Deus, por mais esse dia, dia de livramento, dia de bênção, dia de misericórdia, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Mesmo sem merecermos, mas o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado grandemente, ó Pai. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, ó Deus, pela Tua proteção diária sobre as nossas vidas. Neste momento também colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as famílias, aquelas a qual, ó Deus, Te teme, tem Te buscado, ó Deus, conhece a Tua palavra, conhece, ó Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem cuidado de cada um deles, ó Deus. Assiste a cada um, ó Deus, em seus lares, em meio às dificuldades, ó Deus, às lutas, mas que eles busquem, ó Deus, tão somente confiar no Senhor, esperar, ó Deus, na Tua dependência, sabendo que o Senhor, ó Deus, provê todas as coisas, e o Senhor, ó Deus, pode nos ajudar, nos dando resposta diante das nossas dificuldades, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, confiamos em Ti, sabemos que o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, escutado o nosso clamor, ó Deus. E peço também pelos enfermos, ó Deus, que se encontram tanto nos hospitais como em casa, que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando a saúde, ó Deus, do meu pai, Heraldo, como também, ó Deus, de seu Quintino, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles, ó Deus, e também daqueles outros, ó Deus, que não sabemos os nomes, mas que se encontram, ó Deus, hospitalizados, ó Deus, esperando, ó Deus, o Teu agir sobre a vida deles, sobre a vida daqueles também que estão acompanhando, os seus familiares, dando, ó Deus, a paciência, dando, ó Deus, calma, tranquilidade aos seus corações, mas que confie, ó Deus, cada vez mais no Senhor, sabendo que o Senhor é o médico dos médicos e que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Abençoa a Tua igreja aqui, ó Deus, as sociedades, o conselho, ó Deus, os planos e projetos, ó Deus, da nossa igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a cada um, ó Deus, que está à frente das sociedades, que possamos, ó Deus, continuar firmes, sabendo que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas, que não há nada, ó Deus, que aconteça, que esteja, ó Deus, fora do Teu controle, ó Deus. Nós sabemos que tudo, ó Deus, Tu estás à frente, cuidando de todas as coisas. Por isso, ó Deus, tem misericórdia e sustenta, ó Deus, a Tua igreja, tanto aqui, ó Deus, como em todo o mundo, ó Deus. Que o Senhor continue sendo, ó Deus, sendo honrado e glorificado, ó Deus, por cada vida, ó Pai. Quero também Te pedir pelos enfermos, mais uma vez, ó Deus, também pelos médicos, ó Deus, todos aqueles que estão à frente, ó Deus, tomando conta daqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, infectados, mas que o Senhor cuide de cada um deles, ó Deus, também livrando, protegendo, ó Deus, os enfermeiros, os médicos, ó Deus, todos aqueles que estão à frente, ó Deus, direto ou indiretamente, que estão cuidando, ó Deus, deste pessoal, ó Pai, que o Senhor derrame de Tua proteção sobre a vida deles, ó Deus, e que também, ó Deus, o Senhor esteja orientando a todos os médicos, para que eles, ó Deus, possam passar, ó Deus, a medicação correta e assim, ó Deus, tantas vidas possam, ó Deus, ser restauradas, ó Deus, possam reconhecer o quanto o Senhor, ó Deus, tem agido, ó Deus, na vida de cada um deles. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, ainda continuando, ó Pai, na Tua presença, nós queremos apresentar ao Senhor as missões, sejam locais, nacionais, transculturais, as missões, ó Deus, em locais perseguidos, em países, ó Deus, que não aceitam, ó Deus, a Tua palavra, o Teu evangelho. Nós queremos, ó Deus, Te suplicar que o Senhor derrame de Sua graça, de Sua misericórdia, esteja, ó Deus, fortalecendo esses irmãos que vivem debaixo das pesadas perseguições, perdendo, ó Deus, os seus bens, os seus pertences, perdendo também, ó Deus, seus familiares, tantas viúvas, tantos viúvos, ó Deus, tantos filhos,
órfãos, tantos pais sem os seus filhos, ó Deus, porque são ceifados, ó Deus, pela violência da perseguição. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor os liberte, que o Senhor mude as estruturas, ó Deus, dos países, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Mas acima de tudo, ó Deus, permite que os teus servos sejam fiéis, ó Deus, aonde quer que eles estejam, em qualquer lugar, ó Deus, que eles se encontrem, que a tua mão, ó Deus, esteja sobre eles. Queremos orar pelo nosso país, ó Deus, pelos nossos governantes, pedir que o Senhor os cubra, ó Deus, com a tua sabedoria, com a tua direção. A tua palavra diz que nós devemos interceder por todos eles, porque eles só estão onde estão, ó Deus, porque o Senhor permitiu. Mesmo que tenha sido, ó Deus, fruto da nossa escolha, mas o Senhor é quem conduz, ó Pai, a história. E nós oramos por eles. Oramos, ó Deus, pela situação econômica, a situação, ó Deus, política do nosso Brasil, em especial, Deus, pela condução espiritual. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós pedimos que o Senhor restaure, alcance, ó Deus, a nossa pátria amada, esteja transformando, ó Deus, e fazendo, ó Pai, a tua vontade. Oramos também pela nossa cidade, a cidade de Sertânia, ó Deus, livra de todo mal, tem misericórdia de cada habitante aqui, que o Senhor esteja, ó Deus, transformando espiritualmente, fazendo, ó Deus, a tua vontade e fazendo com que essas pessoas confiem, ó Deus, cada vez mais no Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, e faz a tua vontade. Oramos, ó Deus, também por essa situação mundial em que estamos enfrentando, ó Deus, em alguns países já voltando à normalidade, mas nós ainda estamos, ó Deus, vivenciando essa questão da pandemia e nós pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, agindo, fazendo a tua vontade, ó Deus, instruindo a medicina para que possa, ó Deus, chegar à descoberta de uma vacina, de um remédio, ó Deus, definitivo para essa doença, ó Deus, que já tem matado tantas pessoas, tem lutado, ó Deus, tantas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos socorra, esteja conosco sempre, ó Deus, nos dando do teu livramento, da tua graça e da tua misericórdia. Sê conosco, sê com o teu povo e ajuda-nos, ó Deus, a nesses tempos, ó Deus, continuarmos confiando no Senhor e buscando, ó Pai, a tua vontade. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos pedidos de oração aqui. Cadê a caneta? Pedidos de oração que chegaram até nós. Nós vamos tentar aqui alcançar todos esses pedidos, né? Deixando-os aí e focando-os para que nós estejamos aqui intercedendo a Deus. Vamos ver se o nosso som aqui funciona para nós cantarmos o hino 130, enquanto nós vamos elencando aqui os pedidos de oração. 130 do Inário Novo Cântico.
seu viver. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos, né? Temos a presença de alguns irmãos aqui, Eliana Feitosa, Adriana Amorim, Daniela Lira, lá de São Bento, Deus abençoe. Adelma Almeida, lá de São Bento. Edna aqui, que está presente conosco. A irmã Teca Silva. Gildete Sobreira, né? Deus abençoe. Eliana Feitosa. Eliana pedindo oração pela vida da irmã de uma amiga que pede que clamemos a ele por seu estado gravíssimo, né? Vamos orar, né, por essa pessoa. Nós não sabemos quem, a irmã Eliana não relatou nomes aqui, mas vamos orar por essa situação dessa pessoa. Depois o nome dela é Genalva Mendes Lira, né? Vamos orar pela restauração de Genalva, né? A irmã Joana Leite também aqui conosco, Deus abençoe. Meu irmão Rogério Lins, lá em São Domingos, Deus abençoe. Um abraço na família, em Sandra. Edneide Patriota, Deus abençoe. Joselma Lins, lá de São Bento, Deus abençoe. A irmã Eliana agradecendo aqui pelos livramentos de Deus, né? Adelma pedindo oração para os ilutados, né, que perderam seus entes queridos através do Covid-19, né? Em Garanhuns faleceu uma senhora e seu esposo ao mesmo tempo. Vamos estar orando, né, por essa família, né? Deixa-me ver. Socorro Estelita pedindo que Deus nos dê estratégia para pregar o Evangelho. Amém. A Sandra Moura, né? Sandra Moura, aqui que segue o meu irmão Rogério, né, em suas publicações e transmissões, ela aqui conosco também pedindo oração por sua mãe, né, pela sua mãezinha, aqui ela cita assim, né, que Deus abençoe, Deus esteja abençoando, né. Fátima Leite pedindo oração pela minha saúde e minha família, pelos infectados do Covid-19, né. Deus esteja abençoando. A Joselita da Rocha, né, aqui também conosco. O Walter Roberto, né, Walter Roberto pedindo oração por Josilene, libertação de pessoas erradas, né? Vamos estar orando. E a Sandra Moura aqui, né, pede oração por mim, pela minha mãezinha e todos os meus familiares e o mundo inteiro. Ok, vamos estar orando, intercedendo a Deus, né? Deixa eu ver quem mais por aqui. Mary Jusce Silva, né, também conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus. O missionário Robson Leonardo conosco também, Deus abençoe. Adriana, né, pedindo oração por mim, Ricardo, toda a minha família e nossa nação. Que Deus continue dando livramento e curando todos os enfermos, né? Vamos estar orando. Então, os pedidos que nós vimos aí, queridos, na sua maioria, pedindo, né, por essa situação, por pessoas doentes, por pessoas enlutadas, né, por pessoas que precisam de libertação, e de fato nós precisamos orar, precisamos reconhecer, né, a cada dia que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele controla tudo, e precisamos restabelecer a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Um abraço também ao pastor Valdeci Manuel da Silva, Manuel, né, Deus abençoe em nome de Jesus a vida do pastor Valdeci também aqui nos acompanhando em nossa transmissão. Queremos registrar também o aniversário do presbítero Jeová Moreno no dia de hoje, né, que Deus abençoe, Deus esteja concedendo, né, graça e favor, né, da sua parte para com o nosso irmão, concedendo muitos e muitos anos de vida. O Jeová é presbítero aqui da nossa igreja, que Deus o abençoe juntamente com a sua família, a irmã Ellen, suas filhas, que Deus esteja abençoando e concedendo muitas bênçãos, né? O pastor Valdeci aqui pedindo que nós oremos por ele, né? Então vamos estar orando, vamos estar colocando diante de Deus os pedidos aqui que chegaram até nós através
dos comentários aqui. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, colocar diante do Senhor os pedidos que aqui foram feitos, ó Deus. Em sua maioria, ó Deus, pedido por pessoas que estão enfermas, através, ó Deus, do Covid-19, que estão enfrentando lutas, dificuldades, nós clamamos por eles, pelas famílias enlutadas, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Oramos por aqueles, ó Deus, que necessitam de libertação do Senhor, de transformação. Oramos, ó Deus, pela mãe de Sandra Moura, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando. Nós não sabemos a situação, mas o Senhor toma em suas mãos e faz, ó Deus, a tua santa e sábia vontade. Toma, Pai, em tuas mãos, faz a tua vontade que é boa, ó Deus, perfeita e agradável. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que nos acompanhou e deixou, ó Deus, os seus pedidos aí de oração. Oramos pela Joselice, citada aqui pelo Walter, Roberto, ó Deus, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure e transforme, ó Deus. Oramos pelas famílias, por livramentos, ó Deus, que tu derrames do teu livramento, da tua graça, ó Deus, sobre cada vida, livrando de todo mal. Acampa, ó Deus, os teus anjos ao redor, não permitindo, ó Deus, que o mal chegue, ó Deus, a essas vidas, a estas casas, que o Senhor livre e proteja, ó Pai, de todas as coisas. Colocamos e agradecemos ao Senhor por todos os teus feitos, ó Deus, para conosco, pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos alcançado sempre, ó Deus. Oramos agradecendo pela vida do presbítero Jeová, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu. O Senhor continue, ó Deus, fortalecendo a sua fé, dando ânimo, ó Deus, para te servir, para buscar, ó Deus, sempre a tua santa e sábia vontade. Abençoa cada pessoa, cada pedido, Senhor. Mesmo que nós tenhamos esquecido, que a nossa memória tenha falhado, mas o Senhor ouviu todos eles. Que a tua mão e o teu poder, ó Deus, esteja sobre a vida de cada um, dando graça, dando livramento, dando proteção e, acima de tudo, ó Deus, um coração quebrantado para crer no Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que as coisas nesse mundo são passageiras, são transitórias, mas a fé no Senhor é para sempre, é eterna. Que nós possamos, ó Deus, nos entregar totalmente ao Senhor e buscar, ó Pai, sempre a tua vontade. Nos abençoa, nos dá a tua paz, uma noite de sono reparador, ó Deus, na tua presença. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos, né, a todos vocês que estiveram conosco, né, a Maria Júlia aqui pedindo oração pela família e pela sua filha Magali, né, a irmã Vilma pedindo, na verdade, né. Que Deus abençoe esses nossos irmãos, esteja concedendo da sua graça e da sua misericórdia. É muito bom, foi muito bom ter esse encontro aqui com vocês, né? Queremos mais uma vez pedir desculpas àquelas pessoas que estavam nos acompanhando no YouTube. Nós tivemos um problema e não dava mais para restabelecer aí a transmissão, né? Mas daqui a pouco nós vamos postar esse vídeo lá no YouTube para os irmãos acompanharem em um outro momento ou agora, depois da postagem. Os irmãos aguardem aí um pouquinho que nós vamos estar fazendo isso, postando lá no nosso canal do YouTube, né? Pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando, né, pela todas as pessoas que necessitam de oração. Quero citar aqui o nosso irmão Robson. Ele nos informou agora à tarde que a sua bisavó faleceu, né? Estão enlutados. Nós desejamos que Deus conforte a família, que Deus fortaleça, né? Que Deus esteja fortalecendo em especial o Robson aí para confortar os seus familiares, né? E dizer a Robson, como igreja, que nós estamos à disposição dele para o que ele precisar de nós aí, da nossa cooperação, da nossa ajuda. Conte conosco, meu irmão. Que Deus conforte, Deus abençoe aí a sua família, esteja trazendo consolo. Só Deus para consolar nesses momentos. As palavras humanas não são suficientes, mas Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Deus esteja abençoando vocês, né? Uma alegria termos vocês aí mais uma vez. Nós agradecemos a todos. Recebam o nosso abraço, a nossa gratidão. Deixamos o nosso convite para você seguir as nossas páginas aí no Facebook, Igreja Presbiteriana de Sertânia, lá no Instagram também, Igreja Presbiteriana de Sertânia, e o canal no YouTube que nós temos utilizado para as nossas transmissões. Infelizmente hoje tivemos um problema na transmissão, mas entre lá, ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que é importante para nós termos aí acesso a mais ferramentas e podermos levar a mensagem do Senhor
a todos aqueles que nos acompanham. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos na live no Instagram com o reverendo Stefano Alves, que é diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, às 8 horas da noite. Nós esperamos por vocês, aguardamos por vocês no Instagram da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.